Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de produção de texto, certo? Eu espero que vocês tenham se divertido realmente jogado o jogo que foi proposto na última aula, né? O jogo Aolé, que é com a caixinha de ovos que vai acumulando sementes e tal. Bem tranquilo, espero que foi uma diversão em família. E tudo certo com as questões? Foi tranquilo de responder? Pessoal, não se preocupem, as questões são bem tranquilas, a gente já está acostumado a fazer questões daquele tipo. Então hoje nós temos outro jogo, certo? Então esse jogo vai ser sugestão. Hoje nós vamos ter duas sugestões. Primeira sugestão, o jogo da memória, que é bem legal de jogar e aposto que todo mundo já jogou. Segunda sugestão, um filme para assistir em casa e aproveitar esse momento de folga, certo? Então lá na página 34... nós temos o jogo da memória, que é um jogo bem tranquilo, que ele é geralmente recomendado para crianças maiores de 2 anos, né? Que eles já conseguem identificar as peças. Então, como sugestão, vocês podem imprimir alguma página da internet que vocês encontram com facilidade, ou podem desenhar também, que eu sei que tem muita gente que gosta de desenhar aí. Então, lá na página 34, está sugerindo a maneira de se confeccionar esse jogo e dando as instruções. Lembrando que, em hipótese alguma, a gente pode esquecer que a gente está trabalhando com textos instrucionais. Os textos instrucionais, eles servem para quê? Para orientar, instruir, dar instruções, ensinar a gente a fazer algo. Então, sempre que a gente for fazer um jogo, nós temos que pensar, está claro para o meu leitor o que eu devo fazer? Então, percebam a gente já viu 2 jogos e 2 exemplos. Então, mais para frente a gente vai produzir um jogo. Então, vão percebendo, anotando coisas importantes que são sistemáticas do texto instrucional para que quando vocês possam produzir, ficar mais claro. Aí, lá na página 35, nós temos algumas perguntinhas bem pontuais para identificar. Quais os elementos que são comuns no jogo que vocês jogaram semana passada e nesse jogo que a gente está estudando essa semana? Quais são as coisas comuns? Que os dois textos foram utilizados. O título da brincadeira, os materiais e a orientação de cada uma das etapas do jogo. Por que será que eles são iguais? Porque se trata do texto instrucional, ou seja, ele segue uma estrutura. Lembra que a prof sempre fica falando, os gêneros são relativamente estáveis. O que significa isso? Que eles podem variar de acordo com a função. Nesse caso, eles variam, mas ele mantém a mesma sequência de ordem do discurso, tá bom? Então, bem simples essa questão de responder. Na regra do jogo da memória, alguns elementos que não foram apresentados. Estão aí os relativamente estáveis que eu acabei de falar. Vocês devem identificar, tá bom? Que é bem tranquilo, que é mais específico de cada jogo, certo? Que, por exemplo, é a faixa etária, que não foi identificada, né? Que habilidades esse jogo busca desenvolver nos participantes? Que será que é? Bem óbvio, né? Na regra do jogo, as imagens são muito importantes para a compreensão. Então, vocês perceberam que tem uma sequência de imagens ilustrando como se deve fazer o passo a passo do jogo, né? Então, vocês têm que explicar o que essa imagem, se ela apresenta a mesma relevância nos 2 jogos, certo? Bem tranquilo também. E aqui vocês vão reescrever com as suas próprias palavras, agrupando algumas informações sobre como brincar, tá bom? Então, qual o objetivo do jogo? Como iniciar e como finalizar. Então, qual o objetivo? Como eu inicio e como eu finalizo. Escrevam com as suas próprias palavras. Ah, prof, mas é difícil. Não é difícil porque todo mundo já jogou o jogo da memória, né? É um jogo simples e com as regras bem tranquilas de se entender, ok? Prof, mas lá na produção a gente vai poder fazer jogo da memória? Claro que não, né? A gente já fez, esse jogo não tem mais graça, tem que inventar outro. Vamos pensando aí, vamos pesquisando, tá bom? Aqui na nossa última página da unidade, na página 36, que está fazendo uma breve contextualização e um esquema que vocês já têm no caderno, e quem não tem aproveita para fazer, certo? Está trazendo a sugestão de um filme. Que filme que é isso? O filme
42, a história de uma lenda. Ele mostra um esporte que ajuda a fazer o mundo um lugar melhor. Fica a dica para vocês assistirem esse filme e descobrir que esporte que é esse, certo? Claro que se a gente olhar na capa do filme, a gente vai ver que esporte que é, mas vão assistir para ver que é muito legal, certo? Então, vale a pena, essa sugestão são muito boa. Então, vocês têm, além das atividades para responder, vocês têm 2 atividades extras. Jogarem o jogo da memória e assistirem o filme 42, a história de uma lenda. Boas atividades, logo a gente se vê. Tchau!